Olá pessoal, meu nome é Gustavo Grande, que eu estou aqui para ensinar para vocês o famoso Avid Media Composer. Nessas aulas vamos utilizar o Avid Media Composer 8.6, última versão lançada do software, que veio com grandes modificações, principalmente na parte do ingeste de arquivos, pessoal. Ela veio com uma janela chamada Source Browser. Ela vai permitir você navegar rapidamente numa única tela dentro de todos os HDs ou os servidores que você tenha dentro do seu computador, seja ele Mac ou Windows, né, e acessar seus arquivos de mídia fazendo um link ou criando mídia própria. Essa nova versão ela traz mais rapidez na reprodução e na criação das mídias, suportes para novos e diversos formatos de arquivo. Tem uma nova função chamada Audio Ducking, que a gente vai ver também no exercício de matéria jornalística. Ela possibilita o usuário criar de forma rápida todos os fade-ins e fade-out das tracks de off e ou sonoras, juntamente com a trilha. Essa ferramenta, pessoal, é muito boa, principalmente para quem prefere trabalhar com keyframes de áudio. Essa nova versão também traz mudanças no agrupamento dos canais de áudio. Porém, o âmago do software não mudou. As atualizações só trouxeram mais facilidades às ferramentas que antes já eram precisas. Nesse curso online, vocês verão as ferramentas de edição existentes dentro do software e suas facilidades, tais como transição, filtros, correção de cor básica, multicam, velocidade, tracking, criar titles básicos, fazer um recorte de chroma key, trabalhar com máscaras básicas, ferramentas de áudio e níveis de áudio. Serão ao todo 6 exercícios em aproximadamente 8 aulas. Alguns conceitos de edição serão abordados nessas aulas também. Como eu já falei, meu nome é Gustavo Grande, sou profissional de broadcast há 16 anos. Já trabalhei em várias emissoras e produtoras do estado de São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Tenho uma empresa de consultoria voltada para a criação, implementação, manutenção de workflow operacionais, desde a produção até a exibição e arquivamento do conteúdo produzido. Fui responsável pela implantação do workflow Avid ISIS Interplay na TV Gazeta de São Paulo. Responsável pelo treinamento operacional ISIS Interplay da Discovery Brasil e Instituto Cultural da Escola Superior de Propaganda e Marketing, entre outros trabalhos. Atualmente sou supervisor de Media Manager numa das maiores emissoras do país. Então vamos lá. Ao abrir o software Avid Media Composer, aparece para a gente essa janela, Select a Project. Nessa janela tem algumas informações que são muito importantes para a gente. Nesse caso aqui na parte de cima, vocês veem que tem um usuário. Esse usuário se refere ao usuário do sistema operacional da máquina que você está usando. No nosso caso aqui, o Windows é o usuário NFT. User Profile é o profile do usuário do editor. Ou seja, aqui é que vão estar todas as suas configurações de tela, configurações de teclado, layout de bin, layout de timeline, atalhos, efeitos, enfim, tudo relativo ao seu uso e suas ferramentas no dia a dia do seu trabalho de edição. Para você criar um novo usuário, clique em cima do nome que aparece, ele já te dá default um usuário do sistema operacional, que ele cria por default no software. Aqui eu já criei o meu usuário, Gustavo Grande, mas vamos clicar aqui em Create User Profile e criar um novo usuário. Coloque aqui o seu nome. E crie o seu profile. Na parte de baixo, você tem as opções de salvar os seus projetos. Um pouco mais para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre projetos, bins e mídias criadas dentro do Avid Media Composer. Mas aqui a gente tem 3 opções: Private, Shared e External. Cada uma corresponde a uma opção. Private, ele já me diz tudo, ele é privado. Apenas este usuário deste sistema operacional, o usuário NFT, vai ter acesso a esses projetos. Por isso que ele é private. Então, e o endereço dele é aqui, ó, C users NFT Documents Avid Projects. Quando eu clico no botão Shared, significa compartilhado, esse folder vai para dentro da pasta Documentos Públicos. Há projetos de Avid compartilhados, ou seja, todos os usuários que existem no sistema operacional da sua máquina terão acesso a esse projeto. E External, para algum folder externo que você queira salvar. De repente você está salvando o seu projeto dentro de um HD externo,
ou dentro de um servidor, TerraBlock, Isis, Isilon, entre tantos outros storages que existem no mercado. Você clica em External, clica dentro dessa pasta e direciona para onde você quer salvar o seu projeto. Seleciona o Drive, você pode criar ou não uma nova pasta e habilita em OK. Todo novo projeto que você criar, inclusive nesse HD já tem um projeto de aula criado dentro dele da raiz. O software já leu. Né? E todo novo projeto que eu criar, ele vai ser direcionado para esse folder. No nosso caso aqui, vamos trabalhar sempre em private. Lá na frente vocês vão entender o porquê que a gente vai trabalhar em private, porque a gente vai procurar esses projetos, vai olhar um pouco esses projetos dentro do nosso computador. Como é que ele está dentro do teu Windows Explorer ou dentro do teu Finder. Tudo bom, pessoal? Ok aí para vocês até agora? Ao clicar no botão New Project, ele já abre uma caixa de diálogo com o Project Name, New Project, já em negrito. Isso significa que você já pode escrever o nome dele. Não precisa nem clicar na caixa de diálogo. Então vamos aqui escrever aula 01. Aqui temos algumas opções de formatos. Quando eu clico aqui, ele vai me dar os presets que eu posso criar um preset de formato de projeto. Eu posso criar projetos Ultra HD, 2K, 4K, posso criar projetos em HD 1080. E vocês reparem que em cada uma dessas opções eu tenho as minhas outras opções de formatos. Então eu tenho 720p 23976, 720p 25, 720p 2997. Tenho até ainda os meus projetos em SD, caso eu ainda trabalhe em SD. Posso criar um projeto customizável, escolher o raster dimension e qual é o frame rate que eu vou trabalhar. Igualmente com o Color Space. O Color Space vai depender muito da sua captação, do que você está fazendo, para qual formato você está trabalhando, né, qual o frame rate que você trabalhou. Então eu não vou falar para você use sempre esse ou use sempre aquele. Né, você vai precisar saber o que você está fazendo, para qual perfil de cor você vai trabalhar. No nosso caso aqui, vamos criar projetos em 1080p 2997. Porque eu, Gustavo, já sei que o meu material bruto está nesse formato. Então eu já crio um projeto neste formato. Vocês percebem que quando a gente coloca o nosso projeto em 1080p, as opções de Color Space diminuem bastante. Né? Nós temos apenas YCBCR ou RGB. Nesse caso, vamos trabalhar com YCBCR. Estereoscopia. Isso caso você for trabalhar com projetos 3D para edição 3D, você ligaria a estereoscopia e você escolheria a forma do seu 3D de trabalhar. Depois de definida todas as suas configurações, clique em OK e ele vai para essa janela. Nessa janela está o nome do seu projeto, as configurações escolhidas. Pode clicar em OK novamente ou dar 2 cliques no nome do projeto. E ele vai abrir o projeto. Automaticamente, quando ele abre o projeto, ele sempre cria um bin para esse projeto. O que é um bin? Imagina que um bin é um folder, uma pasta dentro do seu projeto, onde você vai salvar o seu material bruto. Você vai colocar os seus master clips gravados, as suas músicas importadas, os vídeos que você fez download da internet, as artes que você fez, GCs, fotos e qualquer outro arquivo que possa alimentar a sua edição. Então, por default, o software abre um bin com o nome do projeto com o prefixo bin. Você vem, aí aqui depende muito da organização do local onde você está trabalhando e da sua própria organização. Vale sempre uma recomendação que um projeto bem organizado evita muita dor de cabeça no futuro. Uma coisa é o seu projeto com poucos arquivos e você trabalha nele e tudo bem. Uma outra coisa é um projeto de um documentário com 35 dias de captação, 15 discos de captação por dia. Né? Se você fizer a conta aí, você vai ter um número grande de material bruto. Se isso não estiver organizado dentro do teu projeto, você vai sofrer e muito. Né? Então, para isso, vamos nomear esse bin aqui como um bin
de efeitos, ou FX. Lá na frente vocês vão entender melhor o porquê que a gente colocou esse nome. Antes da gente começar a criar mais BIM e mexer um pouco no projeto, vamos entender o que são essas janelas, né? Então aqui eu tenho a janela raiz do meu projeto. Aqui ele me fala o nome do projeto, o usuário, user profile que está sendo utilizado. Então é o projeto Aula 1 com o usuário Gustavo Grande. Aonde eu vejo que é esse usuário? Na aba de Settings. Se eu clicar na aba de Settings, vai ele me dando aqui, ó, qual é o usuário que eu estou trabalhando. Se eu clicar aqui, eu posso trocar de usuário com o meu projeto aberto. Posso, inclusive, criar um novo usuário, até mesmo importar um usuário pré-existente ou exportar o usuário que eu tenho para levar para um pendrive, para levar para minha casa, o perfil que eu usei na produtora, eu quero levar para minha casa para trabalhar porque eu gostei bastante dele. Você exporta o usuário, escolhe um drive para onde você vai mandar, ele te pede uma localização e você salva o seu profile. Temos aqui, vamos voltar para a aba de BIMs, né, onde a gente tem uma opção New BIM, eu crio mais um BIM e eu tenho 2 BIMs e é aquilo que eu falei. Um BIM eu vou usar de efeito, outro BIM eu vou usar para as trilhas, né? Eu posso criar um novo BIM usando a opção Ctrl N. Eu crio mais um BIM. Aqui esse BIM vai ser meu material bruto, por exemplo, né? Eu posso vir também em File, New BIM. Ó, o meu atalho aqui, ó, Ctrl N. Clico aqui e crio mais um BIM. Esse BIM eu vou chamar de sequências, né? Olha que projeto já semi-organizado. Eu tenho um BIM para as minhas timelines, um BIM para as minhas trilhas, um BIM para os meus efeitos e um BIM para o meu material bruto, né? Uma das facilidades do Media Composer, para você não ficar com todas essas janelas de BIMs abertos, você pode colocar todos esses BIM como se fossem abas. Clicando em cima da aba do BIM e arrastando para ela. Reparem que ele fica um highlight azul no BIM. Eu solto e esse BIM está organizado. Clicando na aba, eu arrasto para dentro de um outro BIM. Tomem cuidado para não clicar na janela, pois se vocês clicarem na janela, ele não vai adicionar, porque ele vai entender que você está movimentando a janela e não a aba. Então clique na aba e arraste para dentro do BIM. Então agora você já tem os teus BIMs organizados. Posso selecionar eles por aqui. Como eu posso dar 2 cliques nele, ele me abre automaticamente o BIM onde eu estou trabalhando, o BIM que eu cliquei, né? Eu posso também trabalhar com a minha organização aqui dentro da minha raiz do projeto com folders. Posso clicar com o botão direito numa área vazia e vir aqui e falar assim, New Folder ou nova pasta. E ele vai criar uma pasta. E eu vou colocar, por exemplo, dia 1, 28/12, por exemplo. Então, esse bruto vai ser referente ao dia 1. E as sequências e as trilhas também. Porque no dia 2 vai vir outro bruto, outras sequências, outras trilhas. Porque cada dia tem um conteúdo diferente, né? E assim eu posso ir organizando o meu projeto. Posso mover isso para fora do meu folder. E ele sai do folder, arrasto para uma área vazia e ele arrasta o BIM para fora do folder. Cliquei no BIM, arrastei para dentro do folder. Para eu apagar um BIM que eu criei, seleciono ele e simplesmente dou delete. Ele automaticamente já me cria um lixo dentro do projeto, né, e o meu BIM é deletado. A mesma coisa vale para o folder. Clico no folder e dou delete. Ele vai. Tomem cuidado para não clicar no nome. Se você clicar no nome, ele já grifa para você trocar. Se você der o delete, ele vai apagar o nome do seu BIM, né? Para isso, o Ctrl Z funciona e ele volta ao nome. Então, por exemplo, cliquei aqui errado e apagou sequências. Deletei, esqueci. Ctrl Z, eu volto ao meu nome antigo e eu não sofro nenhum problema, né? Quero tirar meus BIMs do lixo. Poxa vida, deletei meu BIM errado. Seleciono ele, arrasto para uma área vazia, meu BIM ele é recuperado.
Meu lixo está cheio. Quero apagar o meu lixo. Botão direito, Empty Trash. Eu posso apagar o meu lixo usando o meu Fast Menu também. O Fast Menu vocês vão ver muitas vezes nas nossas aulas. Eu tenho o Fast Menu aqui da minha raiz de projeto. Eu tenho o Fast Menu do meu BIM. Eu tenho o Fast Menu da minha timeline. Cada um me dá uma opção. Né? Eu tenho o meu Fast Menu de efeitos. Né? Então, cada um eu tenho uma opção. A gente vai, ao longo das nossas aulas, a gente vai entendendo melhor o que faz cada Fast Menu. Eu mostrei para vocês a primeira aba da minha janela de projetos, a aba BIMs. Né? Dentro da minha aba, eu tenho todos os meus BIMs, organização de folders, e eu tenho algumas formas de visualização. No caso aqui, eu estou trabalhando com a forma de detalhes. Então ele me dá o master clip, o nome dele, data de criação e uma série de informações que eu escolho quais eu quero trabalhar. Né? Então, se eu vier com o meu botão direito nas minhas colunas, eu tenho a opção Choose Columns e ele me abre a seleção de colunas que eu posso trabalhar. Né? Posso clicar em selecionar todas, nenhuma, e eu desselecionei todas. Né? Aqui na nossa aula, a gente vai trabalhar basicamente com a coluna de data de criação, uma coluna de duração, drive, end, a coluna de, vamos ver, mark in, mark out, que são as minhas marcações, se ela está offline ou não, a data de modificação, tudo que vocês virem dentro do software com a opção S3D, Stereoscopic 3D, significa que é referente a trabalhar com estereoscopia dentro do Media Composer. Vamos ver aqui mais a opção de Start e de Tape. Acho que nenhuma mais. Eu dou em OK. Reparem que ela alinhou as minhas colunas. E aí eu quero deixar minha data de criação lá para trás, então eu clico e arrasto. Eu gosto do meu Start. Isso é uma opção minha, tá, pessoal? Aí cada um coloca do jeito que melhor se adapte, né? A melhor forma que você usa para trabalhar. Então eu gosto de Start, End, Duration, o Drive, o Mark-in, o Mark-out. Se ele está offline, meu tape offline, data de modificação e data de criação. Gostei desse layout. Esse é um layout que me agrada. Eu venho aqui embaixo, ó, onde está escrito Untitled, e venho Save As. Vou salvar esse layout com o meu nome, Gustavo Grandke. E esse layout vai ficar vinculado ao meu usuário. Eu poderia ter dado outro nome para esse layout. Poderia ter dado o nome de Informações Úteis, por exemplo. E OK. Ele vai ficar salvo como Informações Úteis. Então, eu escolho o nome, não precisa ser o mesmo nome do meu settings. Eu tenho uma outra opção de visualização de BIM, que é a visualização de frame. E ele me dá os frames dos meus arquivos. Um atalho interessante, Ctrl L aumenta, Ctrl K diminui o tamanho do meu frame. Então você pode dar um Ctrl L e colocar um tamanho que dê para você visualizar. Botão direito numa área vazia e dá Fill Window. E ele alinha e organiza para você. Eu fechei minha janela aqui, botão direito de novo, Fill Window, e ele preenche a janela de acordo com o tamanho que você está trabalhando. Quando você está nesse modo, você pode inclusive dar play no arquivo diretamente aqui do BIM para ter um preview dele. Estão vendo? Eu consigo parar e defino. Inclusive isso define o meu thumbnail, onde fica parado. Aonde eu parar o vídeo é o thumbnail que vai ficar dentro do BIM. Eu posso fazer isso com qualquer arquivo. Quando chegar para você. Inclusive o Fast funciona também. Né?
as teclas J, K e L, teclas universais para qualquer software de edição que exista aí no mercado. Né? E eu tenho uma outra forma de visualização, que é a forma de script. Nessa forma, eu também posso dar play no meu vídeo, com uma diferença. Eu posso marcar a minha entrada, dar play e marcar a minha saída. Ao carregar esse clipe na minha tela, essa entrada e saída já vão estar marcadas. Né? Então eu posso fazer isso dentro do meu BIM. Né? Se eu descer para a minha timeline, essa marcação já vai ser respeitada. Então essas são formas de visualização no BIM. Cabe a você, usuário, definir qual é a melhor que te agrada ou qual você vai usar em qual momento. Tudo bem, pessoal? Dentro ainda da nossa raiz de projetos, a gente tem a aba de volumes, uma aba de settings de configuração, uma aba bem extensa, que a gente vai ver com calma cada opção, uma aba de efeitos, quando a gente for trabalhar com efeitos e filtros, transições e de áudio, a gente acessa todas elas por aqui. Uma aba de formato. Vocês lembram que quando a gente criou o nosso projeto, eu defini uma série de configurações. Agora, eu posso mudar essas configurações depois de ter criado o meu projeto. Aí vai do que você realmente necessita. Mas você pode sim entrar aqui e mudar para 1080i 59,94. Posso mudar para Ultra HD 29,97. Vocês reparem que ele me limita as opções de acordo com o meu projeto original. Então, por exemplo, eu criei o projeto 29,97, ele não me deixa mudar para 23,976. E assim, sucessivamente, com uma série de outros formatos. Tá, pessoal? Então, por isso, precisa estar muito claro para vocês o que vocês estão trabalhando. Né? Isso também não limita o Media Composer a trabalhar com diversos formatos. Mas o que isso quer dizer? Que você precisa definir um formato padrão e você pode sim entrar dentro desse projeto com diferentes tipos de arquivo e fazer conversões e trabalhar com ele tranquilamente. Tudo bem? Uma aba de estatísticas, dizendo quanto tempo meu projeto está aberto, a data que ele foi criado, quando que essa sessão foi iniciada, informações e informações sobre a minha máquina. Qual é o tipo de licença, quais opções de hardware, o que eu tenho de placas gráficas, quais são os plugins que eu tenho instalado do AMA, e uma série de informações bem interessantes. Tem a opção de hardware, ele vai me falar quais são os HDs, quanto que eu tenho de espaço total e quanto que eu tenho de espaço livre dentro desse HD. Se eu posicionar o mouse em cima do HD, ele já me dá a porcentagem, inclusive, dele. E me fala qual que é o sistema, qual o tipo de Windows, quanto que eu tenho de memória. Enfim, são informações adjacentes ao seu projeto de edição que são importantes você saber. Vou apagar o meu trash aqui, deixa eu ver qual é o bin que eu vou apagar só um folder. Botão direito, numa área vazia, vou dar um empty trash, ele vai fazer uma pergunta. Você vai permanentemente deletar esses arquivos? Sim, vou permanentemente deletar esses arquivos. Uma outra configuração interessante que a gente precisa fazer logo de início é configurar a nossa área de trabalho. Posição da minha janela Composer, posição dos meus bins, posição do meu projeto raiz. Se eu quero ter, por exemplo, um audiometer, eu quero deixar o meu Audio Tool aqui, desse lado aqui, vou diminuir um pouco a janela do meu BIM, por exemplo, você que tem uma tela menor, trabalha no laptop, tem apenas uma tela, vai deixar o seu Audio Tool aqui no meio para você ter uma referência do padrão de áudio para trabalhar. Vai deixar, de repente, uma paleta de efeitos aqui, uma paleta de ferramentas. Depois eu vou ensinar vocês a como adicionar botões nessa paleta e você trabalhar com vários botões aqui, além dos botões que você já tem para trabalhar na timeline. Então você pode definir todos esses padrões de tela para você trabalhar. Deixar uma área vazia aqui para colocar uma eventual janela de timecode, por exemplo. Timecode window. Então você vem aqui e põe uma janela de timecode, porque você precisa bastante das informações de timecode. E eu defini
esse é o meu layout de tela. É esse que eu gostei, é assim que eu prefiro trabalhar. Eu venho aqui em Windows, Workspaces, e venho e clico em New Workspace. E ele vai abrir uma janela de novo settings de Workspace. E aí você vai falar assim, edição preferida, por exemplo. Gosto de salvar tudo em caixa alta, eu acho que fica um padrão melhor. Edição preferida. E ok. Reparem que quando eu clico em Windows Workspaces, ele já me dá aqui, ó, edição preferida, um layout antigo que eu tinha salvo, edição Gustavo, né? E ele me dá algumas outras opções de visualização já default do software. Então eu quero Single View Editing. Ele me mudou uma visualização de Single View para Composer, né? Quero voltar àquela minha configuração, edição preferida. E ele traz o meu layout que eu salvei, inclusive com o meu source browser, que é o cara que a gente vai deixar aqui, para poder acessar as nossas mídias. Uma outra opção importante, vocês repararam que eu coloquei material bruto dentro de um bin de sequência. Isso está errado, né? Dentro desse bin eu deveria ter apenas timelines. Eu posso selecionar o meu material bruto, clicar e arrastar para dentro do bin correto. Eu solto e ele fica dentro do meu bin correto de material bruto. Essa é uma forma que eu tenho para trabalhar com o conteúdo. Porém, eu não quero nada disso. Então eu vou selecionar todos os bins que a gente criou e vou dar um delete. Vou vir aqui e vou falar assim, empty trash, e vou apagar o meu lixo. Então eu estou agora sem nenhum bin. E estou com o meu Source Browser, a nova janela do Media Composer aqui aberta. Essa é uma janela muito interessante, uma ferramenta muito legal adicionada agora no Media Composer 8.6. Né? E é aquilo que eu falei para vocês no início. Ele me dá acesso rápido a todo o meu conteúdo dentro do meu computador. Qualquer drive que eu tiver conectado, seja ele servidor, pendrive, HD externo, drive virtual, unidade de rede, enfim, qualquer lugar que eu tenha definido como armazenamento e que ele apareça como um HD atribuído a uma letra, caso eu esteja falando em Macintosh, não é atribuído uma letra, tá, pessoal? Caso aqui que a gente está trabalhando com o Windows, eu atribuo uma letra. Tudo que atribui uma letra, esse HD vai ser lido dentro do Source Browser e eu vou conseguir navegar diretamente dentro dele. Né? Então, eu tenho aqui no desktop o nosso curso Avid EAD 2017. Dentro dele eu tenho as pastas com os exercícios e a gente já fez uma pré-organização. A gente é muito organizado, então a gente deixou um material aqui já pré-organizado, o nome exercício 1, montagem CCE. Se eu entrar dentro dessa pasta, eu já tenho aqui ó, artes, brutos, musicais, stop motion, todo o conteúdo que eu vou precisar para o meu trabalho. Existem algumas maneiras de eu trazer o conteúdo para dentro do Avid. Eu vou mostrar para vocês uma delas. Então, vamos supor que eu tenho aqui um bin criado. Vou colocar o nome dele de bruto. E esse bin está criado. Eu venho aqui no meu Source Browser, abro minha pasta de bruto e escolho o arquivo 587 e o 588. Eu posso vir, clicar e arrastar meu material para lá. Ele só fez um link. Reparem, o arquivo tem uma corrente junto dele, ou seja, ele está linkado. Se eu mudar o nome da minha pasta lá no desktop, esse material vai ficar offline. Tudo bem, pessoal? Essa é uma maneira de eu mandar o material para dentro do meu bin. Mas eu também não quero trabalhar com essa maneira. Seleciono o meu master clip, simplesmente dou um delete, ele vai falar, deleta os dois master clips, deleto. Eu não estou apagando o meu material, eu só estou tirando ele do meu projeto. Eu posso também trabalhar com ele por aqui. Reparem que ele me dá aqui a opção Source Browser Settings. Né? Se eu vier aqui, ó, e ele já está falando Load Clips into Source Monitor. Se eu der 2 cliques nesse Move aqui, ele já vai carregar ele aqui ó, no Source Monitor. E eu posso escolher
E eu posso já assistir o conteúdo e escolher se eu quero visualizar ele, se eu quero trazer ele para dentro do meu projeto ou não. Né? Essa é uma forma de eu trabalhar com o meu Source Browser. Eu tenho mais algumas outras opções aqui. Ele fala, feche o Source Browser depois de linkar ou importar. E ele fala, limpe o Source Browser Monitor depois de fechar o Source Browser. Então, toda vez que eu fechar o Source Browser, ele limpa meu Source Monitor. Venho em Tools, Source Browser, meu browser volta normal. Daqui a pouco a gente vai criar atalhos no teclado e eu vou mostrar que a gente pode configurar uma simples tecla para você trazer o Source Browser para frente da tela. Mas por enquanto vamos só trabalhar a parte de linkar os arquivos para a gente começar a editar. E eu tenho uma opção aqui chamada Target Bin, para onde eu vou mandar o material. Então, eu posso falar para ele assim, manda para o meu bin de bruto o arquivo 589, link. Olha o que ele fez. Ele trouxe o arquivo 589 para dentro do meu bin bruto e fechou o Source Browser. Por que ele fechou o Source Browser? Porque eu deixei habilitado. Feche o Source Browser depois de linkar. Posso deixar isso desabilitado também. Mas ainda não é essa opção que eu quero trabalhar com vocês. Então eu vou deletar o meu master clip novamente do meu bin. Vou deletar o meu bin, porque eu não quero esse bin. Mando empty trash. E eu vou selecionar uma opção aqui de Create Bin Based on Folder. Criar o bin baseado no folder. E vou selecionar o meu folder raiz. Exercício 1, montagem CCE. E vou clicar no botão Link. A gente vai aguardar um pouquinho, enquanto o Avid processa todas essas pastas e todos esses arquivos. E o que ele vai fazer? Ele vai criar os bins de acordo com as minhas pastas dentro do meu Windows Explorer ou dentro do meu Finder. Reparem que ele já criou os bins, mas ainda não tem conteúdo dentro dele, porque ele está atualizando ainda. Ele está fazendo o link, olha lá, olha a janela dos clipes abrindo. Daqui a pouco ele vai começar a criar os clipes no outro bin. Ele está processando, usando aquela opção de fechar o Source Browser depois que a gente fizer o link, até mesmo para uma agilidade da gente trabalhar. Olha lá, ó, linkando as músicas e linkando o outro material referente ao drive de DVD do computador que a gente vai editar. Daqui a pouco ele vai linkar o movimento do monitor, olha lá, já está linkando os arquivos do movimento do monitor. Então vocês percebem a importância de uma organização, tanto dentro do meu projeto de edição, quanto dos meus arquivos dentro do meu Windows Explorer ou dentro do meu Finder, certo? Feito isso, pessoal, eu já estou com o meu conteúdo dentro do meu Media Composer e eu já posso sair editando. Lembrando que todas as minhas mídias colocadas dentro do projeto estão linkadas. Elas não são mídias nativas do Avid Media Composer ainda. Mais para frente a gente vai ver como é que a gente trabalha com isso. Uma particularidade para vocês. Reparem que todos os bins estão com um asterisco na frente do nome. Significa que esses bins não foram salvos. Eles não estão salvos ainda. Se eu selecionar um bin e der um Ctrl S, ele salva o bin e o asterisco some da frente do bin. Eu posso estar com a minha aba de projetos selecionadas e dar um Save All. E ele vai salvar todos os meus bins abertos. Vou organizar o meu projeto com as abas, para eu ficar com mais espaço no meu monitor e conseguir trabalhar melhor. Bom, organizado o meu projeto, com todos os meus bins, tudo definido, eu vou voltar um pouquinho dentro do nosso Windows Explorer. Vou fechar aqui o nosso projeto. Vocês lembram que a gente salvou o nosso projeto dentro de Private? E isso significa que ele vem para Users, Documents, Avid Projects. Aula 1. Vamos dentro do Windows Explorer achar esse cara. Vou ali dentro de Documentos, Avid Projects. Está aqui, ó, aula 1. É exatamente o projeto que a gente está trabalhando. Certo? Vocês reparem que ele não é um arquivo único, ele é um folder. Se eu abrir esse folder dentro do meu Windows Explorer,
ele vai me dar alguns outros folders de pesquisa e estatística, cache de waveform, e olha só que interessante, arquivos AVB, Avid Bin File, são os arquivos que estão dentro do meu projeto. Ele me dá um arquivo AVP, Avid Project File, e um arquivo XML que são referentes aos settings desse projeto especificamente. Vou abrir aqui o nosso projeto novamente. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para vocês entenderem que o que eu atuo dentro do meu Media Composer, ele espelha isso no Windows Explorer. Vou mostrar como. Vou vir aqui dentro do meu Media Composer, vou deletar o meu bin de músicas. Eu deletei. Meu bin foi deletado. Ele criou uma pasta trash. Olha que legal aqui, ó. Ele, dentro do meu Windows Explorer, criou uma pasta trash com o meu bin de músicas. Mais para frente, a gente vai entender o quanto é importante esses arquivos AVB, caso eu queira trocar conteúdos. Eu não preciso carregar o meu arquivo AVP, Avid Project. Eu necessito carregar apenas meu arquivo AVB para poder levar o meu conteúdo para dentro de outro projeto. Tá? Então, eu faço questão de mostrar para vocês aonde ficam os projetos dentro do Avid e que vocês não confundam o arquivo de projeto com o arquivo de bin, com arquivos de mídia, que são coisas totalmente distintas, pessoal. Né? Diferente, por exemplo, do Final Cut, que o arquivo do seu projeto é tudo que você tem dentro dele. Os teus folders, ele não está separado. Né? Então essa é uma particularidade do Media Composer, que eu faço questão de mostrar para todos os meus alunos. E ao mesmo tempo que se eu vier aqui e falar para ele, sai do trash, ele vai ali no Windows Explorer, quando eu atualizar meu Windows Explorer, meu trash já está vazio. Né? Por quê? Porque ele já veio para cá. Nunca mexa por aqui. Só mexa por aqui no Windows Explorer ou dentro do teu Finder, caso você precise copiar esse bin para outro lugar. É a única situação. Não renomeie o projeto por aqui. Não renomeie o folder do seu projeto, porque ele não vai ser reconhecido. E você vai ter problema, seu projeto vai acabar sendo corrompido. Então, voltando aqui para dentro do Media Composer, expliquei para vocês a questão do projeto, dos arquivos do projeto. Vou abrir novamente aqui meu bin de músicas, deixar ele dentro organizado. Tá faltando um bin aqui, né, pessoal? Um bin de sequências. Sequências, ou se vocês preferirem, timelines, edição, edit. Aí a organização vai do local que você está trabalhando, ou se é você que está trabalhando na sua máquina, você que define uma organização para você. Né? Venho aqui dentro do meu bin de sequências, vou colocar ele aqui organizado também. Se eu clicar com o botão direito dentro dele, ele vai vir aqui, New Sequence. E eu vou criar uma nova sequência. Novamente, reparem que quando você clica em criar uma nova sequência, o nome já vem em highlight, já vem em negrito. Significa que você põe um nome nessa sequência. Muitas pessoas já não colocam o nome, saem trabalhando, fazem render, fazem uma série de coisas com a sequência chamada Untitled e fica trabalhando muito tempo com essa sequência. E aí o que acontece? Todos os renders, todas as referências criadas para essa sequência vão ficar Untitled. Então, por favor, pessoal, para uma boa organização, coloque nome na sua sequência. Aula 01. E eu criei essa sequência. Reparem que a sequência ficou carregada aqui no meu Source Monitor, no meu Record Monitor. Reparem que a sequência ficou carregada aqui no meu Record Monitor dentro do meu Composer. E eu vou aqui no meu bruto. E como em qualquer software de edição, eu dou 2 cliques nele, ele me carrega o Master Clip. No meu Source, eu consigo visualizar que tipo de arquivo que é. Vamos pegar um com movimento. Eu visualizo qual é o take que eu quero utilizar. Marco entrada usando a tecla I. Marco a minha saída usando a tecla O. Poderia usar as opções de Mark Out
Mark In. Não gostei das minhas marcações de entrada e saída. Venho aqui e Clear Both Marks, ou a tecla G. Dessa maneira, você apaga tanto a sua entrada quanto a saída. Para isso ficar mais prático para a gente pode configurar o nosso teclado. A gente pode configurar não só o nosso teclado, como os nossos botões dentro do nosso Tool Palette, que a gente tem uma série de botões que a gente pode configurar. A gente tem os botões da timeline que a gente pode configurar. Eu tenho os botões do Source Monitor dentro do Composer, do Record Monitor dentro do Composer. Então, uma série de configurações. Para a gente fazer isso, a gente vai trabalhar sempre com duas janelas. Uma dentro da nossa aba de Settings. Quando você selecionar a aba Settings, aperta a letra K. Ela vai direto para o item Keyboard. Reparem que você tem os settings que estão ticados, que são os settings ativos, e os settings que não estão ticados, os settings desabilitados. 2 cliques em cima do meu keyboard, ele vai dar um espelhamento do meu keyboard. Eu tenho essa visualização e eu tenho um outro bus de configuração que é com a tecla Shift. Então eu posso configurar Shift uma tecla ou apenas diretamente a tecla. Como eu falei que a gente ia trabalhar com duas janelas nesse caso para a gente configurar o nosso teclado, a gente vem também em Tools, Command Palette ou Ctrl 3 e você vai abrir essa caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo você tem 3 opções aqui embaixo. Vamos entender um pouco dessas 3 opções. Você tem a opção Button to Button, que é uma configuração para você configurar botão para botão. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero que o meu botão de igual seja o Go to Next Marker. Eu faço um Button to Button, botão para botão. E a minha tecla de igual passou a ser o Next Marker. E a minha tecla de menos, eu quero que ela seja o Previous Marker. Eu clico e arrasto. Tão simples quanto isso. Para qualquer uma das opções acima das nossas abas dentro do Command Palette, pessoal. Eu posso fazer um Button to Button para o meu keyboard, como eu posso fazer um Button to Button para o meu Tool Palette aqui embaixo, ó. Então eu estou colocando aqui o meu Previous Marker e meu Next Marker. Como eu posso colocar no meu Record Monitor. E eu quero que esse cara aqui vá Step Forward One Field and Step Backward One Field. E eu atribuí esses botões. Então é sempre essa analogia. Button to Button. Eu tenho uma outra opção aqui chamada Active Palette. Significa que se eu clicar nesse botão, o meu Command Palette passa a ser minha paleta ativa. Então todas as ações eu vou trabalhar por aqui. Olha lá, ó. Olha ele aqui atuando. Posso andar um field, go to in, go to start, go to end. Posso vir por aqui dar play. Posso voltar, play reverse. Ele se torna a minha paleta ativa. E tudo que eu executar por ela, ela funciona. E a opção Menu to Button, ele vai me atribuir um menu ou um botão. Então vamos supor que eu quero que o meu F8 seja a criação de um novo title. Então eu venho, clico em F8, vou até o meu menu e falo para ele New Title. E olha, ele atribuiu aqui um T ao meu F8. E eu atribuí um menu à minha tecla, ao meu botão. Um Menu to Button. Isso eu posso fazer para qualquer menu que eu tiver, tá, pessoal? Eu posso atribuir uma tecla. Menu seja aqui, seja no Fast Menu, seja no meu Fast Menu da Timeline, eu consigo atribuir todas essas ferramentas para o meu teclado. Então configurem o teclado da forma que vocês acharem melhor. Vocês não vão saber configurar o teclado de cara da melhor maneira. Isso vai vir com o tempo. Você vai estar editando, você vai falar, poxa, preciso desse atalho. E aí você vai construindo o seu atalho e as suas configurações de teclado.
Ao mesmo tempo, eu aconselho todos a não se prenderem a um atalho, a um settings, a um teclado. Porque aí você vai ficar limitado, vai chegar para trabalhar num lugar, eu estou sem meus settings. Não, né? Tenha o costume de saber quais são os atalhos default do software para você poder sair trabalhando rápido em qualquer lugar. Né? Isso facilita bastante a vida de vocês na edição. Certo, pessoal? Então, uma vez configurado o nosso keyboard, a gente pode começar a trabalhar. Então, novamente, escolhi o take que eu quero editar. Vocês lembram que eu falei? 2 cliques, eu carrego o take aqui. Escolho o trecho que eu quero. Vocês estão vendo que eu estou correndo o material no meu bruto e a minha timeline está correndo também, não está? Essa é uma opção de visualização. Aqui embaixo, ó, você pode fazer a inversão entre o source e o record monitor. Então, quando ele estiver com a barra de rolagem verde, você está no teu source monitor. Quando ele estiver com a barra de rolagem azul, significa que você está na sua timeline, no seu record monitor. Então, vamos lá. Eu escolhi, eu gostei desse movimento. Então, eu vou marcar a minha entrada aqui. O take vai se movimentar. Eu quero ele até um pouco antes de parar o movimento. Marquei a minha saída. E posso vir aqui e falar para ele overwrite. E ele desceu tanto o vídeo quanto o áudio para a minha timeline. Eu poderia, ao invés de clicar aqui em overwrite, utilizar o meu atalho B e ele ia descer o conteúdo para a minha timeline. Vocês repararam que eu desci para a timeline tanto o vídeo quanto o áudio. Né? No Media Composer, você precisa direcionar o layer. Se vocês olharem aqui na timeline, eu também tenho vídeo e áudio desse lado e vídeo e áudio desse lado. O que isso significa? Significa que esses caras aqui são referentes ao meu record monitor. E esses caras aqui são referentes ao meu source monitor. Né? Então eu vou dar um Ctrl Z para desfazer a minha ação e vou falar para ele aqui, ó, dentro dessa entrada e saída, desce para a minha timeline apenas o vídeo 1 para o vídeo 1. E mandei descer. Reparem que ele não desceu nada para a minha timeline, apenas o vídeo. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte, o que eu quero, para onde eu quero. Então olha o que eu falei aqui para ele, manda o vídeo 1 para o vídeo 1. Manda áudio 1 para o áudio 2, nada. Ele mandou nada e eu tenho só o meu vídeo dentro da minha timeline. E assim eu vou montar o meu vídeo. Vou escolher esse outro take aqui. Vamos ver o que esse take me traz. Movimento bonito, né? Marquei a minha entrada, marquei a minha saída e vou escolher onde eu quero. Eu não posso disso, né? Eu tenho que mandar para o meu final da timeline e mandar um overwrite. Então agora eu já tenho 2 takes aqui. Olha que legal. Eu costumo utilizar muito na edição, pessoal, as teclas Home para ir para o início e End para ir para o final da minha timeline. Isso facilita muito a sua vida, seu dia a dia na edição. Então vamos carregar os meus clipezinhos aqui. Vou aumentar um pouco meus thumbnails. Vou dar um fill window para ele organizar. Então eu já coloquei aquele movimento. Ó, só que esse movimento aqui é um movimento da marca. Eu quero iniciar o vídeo com esse movimento. Só que eu já coloquei umas imagens aqui. O que eu vou fazer? Eu vou usar minha ferramenta de Splice In, o famoso Insert. Então eu marquei entrada e saída, posicionei minha barra de rolagem no início, porque eu quero que meu take venha antes desse take aqui. E vou fazer o Insert. Reparem que ele empurrou todo mundo para frente. E ele fez um insert desse vídeo aqui. E assim eu estou montando o meu vídeo. A gente tem que sempre se preocupar, estamos editando um vídeo, sempre se preocupar com movimentos coerentes, nunca colocar um zoom in depois de um outro zoom in, ou uma pan para o lado direito e uma outra pan novamente para o mesmo lado. Né?
uma questão de estética da edição, né, pessoal? Sempre pensando no produto final que você está fazendo. Vamos escolher mais um outro take. Quero um desse aberto, vamos ver. Aqui é só do Windows. Esse tilt está bonito. Marquei aqui. Eu vim CCE, levantou para cá. Zoom in. Vou colocar ali no final. Barra de rolagem no final do vídeo. B ou overwrite. E ele me joga o vídeo no final do produto. Reparem que aqui eu tenho um take de corrida e eu tenho o take dos pilotos. Ó. Esse take dos pilotos não me interessa, porque eu quero dar uma continuidade. Eu quero vir daqui, eu quero vir direto para esse take. Né? Olha a impressão que dá. Um atalho interessante, quando você está na sua timeline e você segurar o Ctrl e clicar, ele já vai direto no corte. Ele posiciona bem no corte ou na sua marcação, caso você a tenha. Então, eu não quero esse trecho aqui. O que eu faço? Marco a entrada e saída do trecho que eu quero eliminar. E eu tenho essas duas ferramentas, Extract e Lift. O que o Lift faz? O Lift é o atalho é o Z. O Lift ele abre o buraco. E o espaço fica um black. O Extract, ele cola, ele pega a minha entrada e saída e reduz. E eu já fiz uma ediçãozinha, porque ó, eu venho daqui, take da pista, e aqui eu já corto para a pista. E aqui eu ainda vou pegar o início do movimento. Né? Vamos ver como é que ficou essa sequência? Demorou muito no início, eu já vou eliminar aqui já. Ó. Marquei a minha entrada, marquei a minha saída. Vocês reparam que eu vim vindo aqui e essa imagem está parada, ela não me interessa. A partir daqui ela começa a ficar interessante. Então eu venho aqui, marco a minha saída, aperto a tecla Home, vou para o começo da minha timeline e marco a minha entrada. Esse trecho específico eu quero eliminar. Uma informação importante, Center Duration. Sempre que eu tiver uma marcação de entrada e saída, o total da minha marcação de entrada e saída vai estar aqui no Center Duration. Então eu tenho 3 segundos e 27 frames que eu vou eliminar ou clicando no meu Extract ou apertando o meu X. E isso ele vai atuar sempre no layer selecionado, tá, pessoal? Isso é importante. Ele atua no layer selecionado. Vamos ver como é que está a nossa edição? Demorou um pouquinho para sair ali também, não demorou? Ó, chegou, foi. Marquei a minha entrada, marquei a minha saída. X. E ele vai colando. Então, CCE. Monitor. Já foi. Ó, isso aqui é lixo, 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 lixo. Vamos para o próximo take. Aí, a gente está dando uma afinada nos cortes. Para deixar a nossa edição mais dinâmica. Longo, né? Vou pegar por aqui antes. Reparem, sempre marcando entrada e saída X. Entrada e saída Lift. Essa é a ferramenta que eu estou usando para limpar minha timeline. Dei o pulinho. A moto tremeu. Já vou cortar para o outro take. Lembrando, a gente está montando um comercial, né? Então ele precisa ter takes rápidos, mostrar bem o produto. Ficou estranho, né? Esse movimento. Acho que é melhor a partir daqui. Vamos ver. Mais suave, né? Vamos ver esse outro take.
Ó, esse já não é um take legal de usar. Porque o último take que a gente usou já é um plano meio aberto. Meio não, totalmente aberto, né? Então o ideal seria agora a gente partir para um plano fechado novamente. Aqui tem as imagens do outro computador, que não é o nosso caso. A gente vai ter que partir para uma dessas fechadinhas aqui, ó. Essa a gente já usou. Carrinho rápido, foi, Luquinha? Atalhos importantes e que vão facilitar a sua vida. Estou com a minha barra de rolagem posicionada na frente do meu clipe. Eu aperto a tecla T. Ele marca entrada e saída do take que a barra de rolagem está. É esse atalho aqui, ó, Mark Clip. Isso vai ajudar você bastante a editar. Agora eu quero pôr uma música, pessoal. Eu coloquei aqui 6 takes do computador. Ficou um comercial bem rápido, vamos dizer assim, de 14 segundos, 15 segundos. E agora eu quero colocar uma música nesses 15 segundos. Vou ali no meu bin de músicas, vou escolher uma música. Audio Jungle. Audio Jungle. Escolhi uma saída para minha música. Gostei desse final. E aí eu vou falar para ele, ó, reparem que aqui no meu player eu já não tenho vídeo porque eu carreguei só um áudio. Então eu vou falar para ele agora, mande o áudio 1 e 2 para o meu áudio 1 e 2. E ele vai usar como referência a minha saída e vai descer o áudio para minha timeline. Clico na tecla B e o material já está na minha timeline. E eu coloquei uma trilha no meu vídeo cortado. Reparem que eu fiz uma coisa bem crua, né, pessoal? Eu separei alguns takes, coloquei na timeline, escolhi um trecho de uma música e joguei na minha timeline também. E eu fiz uma base de uma edição. Eu acho que assim a gente termina a nossa primeira aula aqui no nosso curso de edição de Avid. Vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai continuar a editar esse trabalho, colocar mais alguns takes e colocar algumas outras músicas e mexer em algumas outras ferramentas de edição. Até mais, pessoal. Obrigado.